Eu agradeço a boa vontade de vocês, a disposição de estar aqui. Eu estava dizendo para os convidados que só agora eu me dei conta do feriado, né? Para mim, é um dia normal de trabalho, mas eu sei que não é bem assim aqui no Brasil. Então, obrigado aos que puderam vir. Eu quero apresentar para vocês os nossos convidados dessa noite, que são dois profissionais e pesquisadores que vieram à URGS para participar da Semana da África. E como convidados, antes de tudo, para participar da Semana da África, da 4ª edição da Semana da África na URGS. Obrigada. Boa aula. Obrigado. Então, esse foi um convite estendido a eles para que estivessem aqui e eles sabem que é uma atividade que está dentro de uma disciplina também, né? Então, eu gostaria de apresentar a vocês a professora Denise Dias Barros, que tem mestrado em Ciências Sociais e Antropologia pela PUC de São Paulo e doutorado em Sociologia pela USP, que realizou pós-doutorado na França, junto ao Laboratório de Sistemas de Pensamento em África Negra, na École Pratique des Aptitudes, e foi pesquisadora residente do Institute for Advanced Sciences de Nantes. É docente aposentada pela USP, tem uma longa trajetória acadêmica, né? Pertence ao quadro de docentes e orientadores do Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e História da Arte da USP e de Terapia Ocupacional da Universidade Federal de São Carlos. É membro fundadora da Casa das Áfricas de São Paulo. E daí acho que tem uma série de outras coisas que eu vou pular, acho que já dá para ter um perfil da professora. Apresento também o pesquisador Mahfouz Agdan, que graduou-se em História em 2010 pela Universidade Al-Azhar no Egito. É mestre em História Social pela PUC de São Paulo. Realizou 2 anos de especialização em História Africana Contemporânea na Universidade do Cairo, no Egito, no Instituto de Pesquisa e Estudos Africanos. Dedica-se aos estudos sobre história do Saara, principalmente da sociedade Tamacheque, tanto no período colonial como após as independências dos países africanos. E é membro e pesquisador da Casa das Áfricas, participante do programa de residência e estágio apoio a pesquisadores africanos no Brasil e graduandos e pós-graduandos de instituições brasileiras. Membro do CECAFRO, Centro de Estudos Culturais Africanos da Diáspora, e doutorando em História pela PUC de São Paulo, né? Então, feito isso, eu vou passar a palavra à professora Denise, que nos falará sobre o tema principal, que é Estudos Africanos em Perspectiva, Projetos e Pesquisas em Andamento no Núcleo Amanar da Casa das Áfricas. Obrigado a vocês pela disposição e boa atividade. Se não, aqui, ó. Aí, pessoal, acho que deu certo. Boa noite. Muito obrigada por estarem aqui. É uma situação sempre difícil escolher a noite véspera de feriado. E agradeço também a Vivaí essa possibilidade. Acho que a gente vai encontrar juntos talvez um sentido para a nossa conversa, né? A gente montou um caminho que tenta recuperar alguma coisa do que foi o trabalho de um grupo de pessoas, tem sido, né, o trabalho de um grupo de pessoas em torno aí, é um número variado, né, ao longo dos últimos 4 anos, mas tem um grupo mais ou menos fixo em torno de 7, 8 pessoas, tá? Deixa eu falar para vocês uma coisa, assim, a Casa das Áfricas, ela surgiu, foi criada, né, montada em 2003, por uma convergência, acho que de necessidades que vinha de um lado da própria necessidade que move hoje vocês, por exemplo, organizar as semanas de África, que a gente tinha uma necessidade naquele momento de tentar nuclear pessoas interessadas em África para além do espaço da universidade, né?
até porque muitas pessoas que se interessam ou não estão na universidade, ou a própria universidade nem sempre permite uma circulação interessante das pessoas nos diferentes departamentos, às vezes da própria universidade, né? Mas também havia entre nós pessoas que não eram de universidades. A ideia inicial foi, então, de criar um lugar onde a gente pudesse trazer gente, criar iniciativas, espaço de debate, publicação, enfim, as coisas que foram sendo montadas. Eu não vou voltar à trajetória da Casa das Áfricas, mas acho que era importante situar um início que envolveu, acho que 5, 6 pessoas, né? Acho que no grupo inicial estava Daniela Morro, que é uma historiadora, que acabou de lançar um livro sobre, chama Viagem a Timbuktu. Ela faz uma pesquisa em torno de um fotógrafo francês que residiu em Dakar nos primeiros 20 anos, acho, do século XX, e ele produzia cartões postais, né, para vários destinos, e ela, enfim, faz um trabalho extenso sobre esse fotógrafo, mas nesse livro ela trabalha especificamente uma das viagens que ele faz, que percorre, né, um caminho para o interior, passando do rio Níger, né, interior do atual Mali, até Timbuktu. Então a Dan é uma das fundadoras, né? O Acácio Almeida, que tinha feito o doutorado dele na PUC, né? Na USP, aliás, mas mestrado na PUC, e tinha trabalhado na Costa do Marfim. Havia Kelly Araújo, que também é historiadora, estava trabalhando no processo de mestrado dela sobre Angola. E eu mesma, eu venho de uma história, comecei meus estudos em África em 92, aí por uma trajetória toda complicada, ligada, tinha uma primeira pesquisa, foi em torno da tratamento e concepção da loucura numa região do interior do Mali, de uma sociedade que se chama Dogon. Tinha já feito todas as possibilidades que eu tinha disponível para voltar à África, para continuar os estudos, e era um pouco como se esgotavam as possibilidades. Em 2003, não tinha tido ainda nenhum Pro-África, nenhuma iniciativa que facilitava a vida da gente buscar formas de continuar ou fazer estudos na África. No meu caso, que não é diferente de outras pessoas, acho que da minha geração, quem conseguiu fazer isso fez por alguma trajetória. Eu especificamente sempre acabei triangulando o processo via Europa, né? Então, faz o processo e aí algum laboratório, algum grupo de pesquisa europeu banca aí da África. Mais ou menos foi assim, todas as vezes que eu fui, às vezes com parceria com a Itália e às vezes com parceria com a França. Então, essa é a motivação, né? Quer dizer, como é que a gente podia achar formas de vencer essas dificuldades. É bastante diferente hoje, embora hoje também esteja muito longe do ideal, né? Eu pensei de retomar aqui com vocês. Está todo mundo estudando África? Sim, acho que a maior parte são estudantes de uma disciplina chamada Antigas Sociedades Africanas, mas tem algumas pessoas que não são, que estão fazendo mestrado, ou são da rede multidisciplinar de estudos africanos,
Porque começou como uma atividade dentro da disciplina, mas aí houve uma divulgação para quem tivesse interesse também em participar. Bom, eu não sei, a ideia está parecendo um pouco, vai parecer um pouco a propaganda, de uma certa forma né? Mas acho que também é um convite, quer dizer, acho que partilhar com vocês uma trajetória, né? A gente trouxe aqui um pouco quem somos hoje, né? Quer dizer, a Casa das Áfricas, ela teve 2 grandes momentos de transformação, né? Um foi em 2011 para 2012, que é quando o grupo inicial se divide em 2 projetos, a Casa das Áfricas enquanto tal e o Acervo África. O Acervo África vocês podem encontrar na internet, né, colocado assim. A Daniela seguiu sozinha em relação a nós, né? O Acácio e eu permanecemos na Casa das Áfricas. A Kelly e a Luena, que era outra pessoa, já tinham procurado outros rumos da vida, né? O Acervo Áfricas tem se dedicado à cultura material, então tem um acervo bastante interessante de uma coleção, né, de artesanatos, artes e material do uso da vida cotidiana, que foi sendo adquirido, sobretudo nos anos 90, em diferentes viagens de várias pessoas. E ali, então, o acervo montou um espaço expositivo, né? E junto com ele também tem em anexo uma biblioteca especializada em artes e cultura material. Tem tido alguns trabalhos, a Luciane que tem estado à frente, uma pessoa que fez um trabalho sobre vestuário, panos, enfim, a questão dos tecidos africanos. E tem um trabalho grande com dança, trabalhando sobretudo ali no Senegal, Guiné, Conakry, Burkina Faso. Uma pessoa interessante para vocês. O Acácio e eu repensamos então a estrutura da casa e ela foi remontada então em 2012, né, com um grupo, um núcleo, uma estrutura que era composto, além de nós 2, pela Tânia Macedo, né, que é da literatura de língua portuguesa, africanos de língua portuguesa, e o Sadou Agatmut, que é um matemático, né, também professor da PUC, e um conjunto de pessoas que vieram a se somar, né? Tem entre eles um artista, o Jair Guilherme, Valdir, que é um terapeuta ocupacional, e uma André, que era historiador. Desculpa eu estar falando dos nomes, mas eu quero dizer que, apesar de que vocês não conhecem as pessoas, essa é uma história de pessoas, né? E acho que é importante nomeá-las. O grupo atual, que é esse grupo da Manar, significa uma outra transformação. Então, faz um ano, né, que a gente entendeu que dentro de nós haveria a necessidade de uma outra transformação, porque identificamos 2 núcleos e formas de funcionar com interesses diferentes. Então, a proposta que a gente começa a desenvolver, e começa agora, né, espero que a gente conseguir materializar isso, é que a Casa das Áfricas passa a ser um portal, né, com 2 núcleos e 2 iniciativas independentes, né? Então, carregamos a história da casa como, digamos, um patrimônio comum, mas com uma ideia de que podemos desenvolver identidades distintas, né, sem nos separar. Então, eu vou falar de um dos núcleos que a gente nomeou de Amanar. Amanar é um termo do nosso mestre da língua tamajeque,
que é a constelação Orion. E a gente procurando, né, essa ideia de como é que você constrói uma identidade, né, coletiva. E Orion é a constelação que é utilizada, né, na navegação no deserto. Né? A nós, além de ser um termo que é sonoro, que agradou, ele também aparecia para nós com uma significação bastante forte, interessante, e a gente também estava buscando, e permanecemos nessa busca de estrelas guias. Né? Então, essa é a ideia do Amaná. A gente, atualmente, é esse grupo, o Abdul Hadi Sabadogo é do Burkina Faso, antropólogo, Cleide Vitorino é advogada brasileira, a Débora Galvani é terapeuta ocupacional, também brasileira, eu, o Edson Eduardo Ramos é filósofo, Érica Justino é educador e artista, o Jair, que já estava, artista, o Mahfouz da Zawad, historiador, a Marina Pastore, também terapeuta ocupacional, assim como o Valdir da Silva. Tá? Esse é o nosso grupo. Uma das coisas que a gente tem pensado é como construir um coletivo, né? E que discuta uma série de coisas. Então, este grupo, Amaná, é um grupo que tem aí, carrega uma história, mas ele não tem financiamento, não é? E a nossa discussão começou por aí, a ideia de que como é que você constrói iniciativas e como é que você também discute horizontalização de relações, né? Então, a experiência de que não haja hierarquias nas relações, a gente não quer dizer que não haja relações de poder, o poder é intrínseco nas relações humanas, mas que a diferenciação entre nós não seja uma diferenciação que nos verticalize sob nenhuma hipótese, a não ser a diferenciação do trabalho. Então, há uma reflexão, a gente vem produzindo essa reflexão de que a gente consiga realmente construir um coletivo. Para isso, não nos interessa, não nos serve a figura do CNPJ, né? A legislação brasileira não prevê horizontalidades, né? Mas, enfim, é uma colocação. A ideia de uma economia de responsabilidade partilhada, né? Então, como que a gente consegue ir com o autofinanciamento, né? Então, promovendo entre nós esse desafio. A gente carrega uma experiência, e essa experiência do Círculo Áfricas é uma proposta que entendemos manter. Ela foi iniciada, eu vou passar alguma coisa aqui, acho que em 2011, e a ideia do Círculo Áfricas traduz uma das vertentes da nossa preocupação, não é? Que é como dar voz e valorizar a presença de africanos e africanas que vivem entre nós no Brasil, mas como parceiros na construção da história, e não como estudantes e nem como objetos de pesquisa. Como realmente, quer dizer, como é que você traz e tenta fazer essa partilha, né? A ideia, então, a gente propõe, né, tenta encontrar as pessoas que são artistas ou intelectuais, esse é o foco. A gente tenta solicitar as pessoas que organizem algo que é do interesse delas, falar e partilhar conosco. Ele é precedido, né? A ideia é que a pessoa escolha uma temática, indique para nós um material, a gente lê esse material, ou vê um filme, enfim, dependendo qual que é o debate que vai ser proposto. Então, isso é uma maneira do grupo estudar, né? Então, o Amaná é um grupo de
educação, né, de mútua educação, no sentido de que entendemos que estamos em aprendizagem. Então, a gente faz um debate público, onde se faz uma apresentação, a pessoa faz uma apresentação, mas a gente mesmo se prepara para um debate para além daquele momento ali da discussão, né? Para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui alguns, né, dos Círculo Áfricas que a gente organizou. O próprio Sadô foi, né, uma pessoa que trabalhou com a gente, trabalhando a etnomatemática, né? O Alan Kali é um sociólogo que é hoje professor no Rio de Janeiro, trabalhou com a gente a história de pesquisa dele como senegalês, ele falou da questão da Casa Mansa, aliás. O Maged El-Gebali é um egípcio que já não está mais com a gente, voltou, e hoje ele é professor num departamento de língua portuguesa criado na Universidade de Assuã. E é uma coisa interessante, porque inclusive tem uma brasileira, não é, que está também no projeto em Assuã. Eu acho que eles estão super interessados em trocas, em partilhas. O ensino do português, então, é o português do Brasil, e aí o Maged trabalhou com literatura brasileira, né, também trabalhou no Chile, enfim, faz essa discussão. O Bazilele, não sei se vocês conhecem, o Bazilele é Camarões, né? Não, Congo. Ele também está no Brasil há bastante tempo, ele veio naquela geração dos anos 80, fez graduação, pós, hoje ele é professor na Unilab, lá no Ceará. O Sandro, da Angola, o Badu, da Costa do Marfim, o Kofi, o Blaise, né? Que trabalhou com a gente também, da Costa do Marfim, e o Marcel, Angola. Então era mais para ter uma ideia assim, que, enfim, as pessoas, o movimento que está e que a gente continuou. O Tumani Koyate eu trouxe em destaque porque aqui a gente criou uma variação de um Círculo Áfricas em 3 encontros. Ele, na verdade, fez um recurso, né? O Tumani é um sociólogo, mas ele é um artista, não é? E é um Djeli, né? Então ele tem essa dupla formação na trajetória do ensino ocidentalizado aí das universidades, mas ele é Koyate, ele teve a iniciação ao mundo, né, aos mestres da palavra, e ele faz muitas performances, né, e tem toda a coisa da contação de história. Alguém conhece? Já viu? Você já viu? Já, ele teve com a professora Antonieta numa palestra que o Neo conta. É super interessante, né? Ele tem feito preparação de autores, tem trabalhado, porque o Tumani tem vivido entre o Brasil, Europa e Canadá, e enfim, tem família agora em São Paulo, então a gente tem essa sorte de contar com ele. Então a gente fez essa discussão, porque a questão que a gente discutiu com ele é a eleição do tema da juventude, né? Que ele é um sankarista, então uma pessoa que foi da geração do Sankara e que participou e foi professor, né? E fez parte do movimento e de uma certa forma permanece defendendo esses ideais de uma democracia africana que está difícil de se instalar em qualquer parte do mundo, né? Com certa seriedade. Então, acho que a gente está se desenhando nesse eixo entre arte, cultura e história, né? Como um campo onde a
gente está pensando em manter os nossos esforços, né? A ideia, acho que é uma convergência de interesses nossos, e nesse sentido, uma das coisas que a gente organizou, pretendemos, quem sabe, dar continuidade, foi esse trabalho que foi os universos culturais africanos, né? A África de Ousmane Sembène. Então, Ousmane Sembène, alguém conhece? É um cineasta senegalês, eu acho que talvez seja da primeira geração, das primeiras gerações de cineastas, acho que um dos mais importantes, se não é um grande cineasta. Tem uma obra muito densa, e a gente fez um trabalho, a gente trouxe o biógrafo do Sembène, né? Então a gente fez 2 cursos sobre a obra e vida do Sembène, um com um colega brasileiro, Vitor Martins, que fez a tese dele em torno do Sembène, e depois a gente trouxe um biógrafo dele, que é um senegalês, que vive nos Estados Unidos hoje, e que conseguiu para a gente a autorização para a exibição dos filmes do Sembène, né? Então, junto com o curso, a gente fez 2 mostras na cidade, né, em 2 espaços públicos, né, num circuito de filmes meio underground, que é a Matilha Cultural, e num espaço público, né, um cinema da Prefeitura de São Paulo, na Galeria Olido. Então, a iniciativa passava por aí, quer dizer, tentar compreender a obra, né? O Sembène ele é um romancista, ele tem uma formação bastante heterodoxa, ele sai do Senegal e vai ser estivador, né, em Marseille, onde ele vai se ingressar no Partido Comunista, e é o Partido Comunista francês que favorece a formação dele, inclusive a formação dele como cineasta na União Soviética. Então ele tem alguns romances e ele tem uma característica de fazer uma abordagem bastante focada no Senegal, mas também bastante simbólica, não deixando pedra sobre pedra. É um autor bastante crítico, né? E debate muito as relações de poder em África em determinados momentos da história, né? Então, eu estou me demorando nele porque eu acho que é nesse sentido que a gente tem tentado entender, quer dizer, como a arte e história, né, reverte na nossa possibilidade de tecer caminhos para o conhecimento de momentos do continente. Então, aqui alguns elementos do próprio curso, tá? Deixa eu colocar. Então, além disso, a gente começou a particularizar. Nós escolhemos um filme que chama Emitaí. Emitaí é um filme que o drama todo acontece na Casamance, quer dizer, na fronteira do Senegal, uma região que até hoje reivindica uma diferenciação do Senegal, enfim. Mas Emitaí, nesse tempo, é o momento em que, durante a Segunda Guerra, né, a França precisa dos grãos produzidos em África, então o arroz, não é? E muitos cereais que alimentaram os soldados europeus durante a guerra foram, né, requisitados nas colônias. Então o Níger, a região do Níger, mas toda essa região africana, ela literalmente alimentou a Europa de uma maneira importante durante um período grande da história. O Emitaí, ele fala de uma tensão que vai acontecer, quer dizer, além de arroz, também de soldados, né?
Então o filme vai mostrar isso, que os franceses unidos dos soldados senegaleses, aí tem uma contradição, né, mas vai à busca de novos homens nessa aldeia e além de novos homens dos cereais. E aí acontece uma série de eventos, as mulheres que são há um rito do arroz, né, é uma sociedade matrilinear, as mulheres se negam a entregar o arroz, e aí tem uma série de questões que vão acontecer. Enfim, o filme vale a pena ser visto. Eles estão legendados, foi uma das coisas que a gente fez piratamente, então, mas eles estão. Isso não está gravado. A gente fez como copy-paste. Uma legendagem bastante razoável, porque assim, a gente trabalhou com a legendagem em francês, mas também em Wolof. Parte tinha um colega que revisou as falas que estão em Wolof, né? Então, acho que recomendo. Eles estão por aí na internet, dá para encontrar. Em algum lugar, né? No lugar das nuvens. Se vocês precisarem, a gente tem, né? E para completar esse ciclo, a gente tem esse website, né, que é um blogzinho, que está também no ar, chama CMN Blog, então dá para achar lá material. A gente também resolveu trabalhar fazer uma discussão de como transformar o debate sobre um filme em material pedagógico, né? Então, material de abordagem sobre África. Aí fizemos uma série de experiências e uma delas foi com esse artista visual, o Jair, que foi criando com a gente a possibilidade de desenhar, né? E fazer, a ideia é como você trabalhar diferentes linguagens na apreensão do conhecimento. Aqui o que vocês veem é um resultado parcial, porque a gente foi condensando algumas cenas para dizer e para escolher cenas, e aí isso é o resultado de uma pintura coletiva que saiu aí na condução do Jair. Isso gerou, não aqui, mas uma série de trabalhos que o Jair desenvolveu que eu vou voltar ali. O Jair fez um mestrado sobre a história de uma escultura Dogon, né? Que é uma escultura que foi encontrada por volta de 35, né, mais ou menos, 1935, e ela tem uma trajetória que é uma trajetória que, de uma certa forma, tipifica a viagem de muitos objetos, né, retirados da cultura, dos espaços dele, por missões coloniais, por esse caso, e vai fazer uma carreira, digamos assim, em museus coloniais, depois no Louvre e atualmente no Quai Branly. Então ele faz um trabalho sobre essa escultura, não é nenhuma dessas. Mas junto com esse trabalho com o Sembene, ele começou a desenvolver um trabalho de sensibilização nas escolas, em São Paulo, a partir da vivência e do desenho e da observação de objetos, né, e aqui no caso da estatuária Dogon, né? Então ele tem feito várias formações de professores a partir das artes. E não é formação só de professores de arte. Aqui uma iniciativa de ontem, poucos dias atrás, a gente organizou o primeiro encontro em Estética e História da Arte, Arte e África, né? Onde a gente procurou esse programa, um programa da universidade que reúne 5 faculdades, ele é uma interunidades, e a gente procurou nesse encontro tentar saber quem somos nós, no sentido de que nesses 10 anos do programa, quais foram os trabalhos voltados para a arte afro-brasileira e africana, tá? E abrimos o
o leque para pesquisas sobre arte que pudessem estar sendo feitas na universidade, principalmente na Universidade de São Paulo, sobre a temática das artes, porque aí você tem o pessoal da sociologia, na arqueologia, enfim. A gente conseguiu reunir aqui 39 trabalhos, isso foi bastante interessante, nos surpreendeu, né? Um outro trabalho que ficou completo, o Círculo África, aquele primeiro está errado, são esses seminários que eles são soltos, no sentido de que aqui somos nós, brasileiros, ou pessoas que trabalham, gostam de África e querem organizar uma conversa. Então, nesses seminários aí da Casa das Áfricas, essa é a ideia, né? Então, aqui para citar... Então, às vezes, aqui a gente aproveita pesquisadores que estejam passando, vieram por outros motivos, enfim, a gente aumenta o trabalho deles. Então, só para citar aqui, a Isa Bandeira fez o trabalho sobre o movimento de arte contemporânea em Moçambique, a Marina BT fez um trabalho sobre oralidade em Cabo Verde e a migração entre São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, e Ousmane Sene, que veio do Senegal, fez uma palestra para a gente sobre o Senghor. Mustafa, Abdallah, um egípcio também que veio fazer um trabalho com a gente, ele fez uma discussão sobre o que chamou, né, enfim, toda a questão do Egito, a primavera, tenho dificuldades de chamar de primavera árabe, mas enfim, a Revolução Egípcia, não é árabe. Fizemos um ciclo de palestras sobre a migração, então essa é uma outra temática que estamos dentro, né? A mobilidade, e tentamos trazer para essa discussão a palavra dos estudantes, né, africanos trabalhando sobre migração, né, de alguma maneira, nesse esforço. Então, acho que um pouco é isso, né? Grupos de estudo, pesquisa, publicação, organização, participação em eventos, enfim, nada de novo. Essa é a nossa ideia. Então, essa ideia também de que a gente tem um lugar político, né? E um lugar político, no nosso entender, trabalhar sobre a África no Brasil e se envolver, de alguma forma, na militância da ampliação e da garantia dos direitos dos não brasileiros, né, das pessoas que escolheram o Brasil para viver, né? Então a gente tem militado, né, com um trabalho coletivo, e aí é trabalho de militância, no caso aqui, pela política, um debate, a produção de uma política para a imigração da cidade de São Paulo, né? Então foi criado dentro da Secretaria de Direitos Humanos uma coordenação para pensar a questão da migração e, enfim, acho que é uma situação complexa. Então ela para nós, uma espécie de coerência, né, na dimensão política da nossa condição. Nesse sentido, a gente fez algumas iniciativas, não precisa ver, mais para mim, para eu lembrar, por exemplo, essa de discutir a educação de imigrantes e estudantes africanos. A gente tentou levar a discussão na conferência, com várias pessoas, mas a gente tentou levar 2 projetos, um no SECADI, na Secretaria de Educação, porque a gente está entendendo que há uma necessidade de pensar a educação e o acesso, né, aos serviços públicos, da educação de crianças, né, e do acesso à educação de pessoas que vieram migrar no processo da migração de trabalho, seja ela qual for, e que querem estudar.
E aí qual é o acesso, qual é a porta de entrada para um ensino fundamental, para um ensino médio, para um ensino técnico. Enfim, a gente tentou fazer uma discussão desse tipo. A realidade que vive em São Paulo hoje, que você tem um grande número de crianças para quem o português não é a língua materna, não é a língua falada nas suas casas, como que o poder público e nós, né, vamos suscitar a consciência da mudança de uma realidade social e de uma população aí que precisa ser pensada diferentemente, né? Então, houve, por exemplo, a reivindicação de que pelo menos uma das bibliotecas municipais tivessem obras para crianças, né, que não fosse exclusivamente em português. Então, há em São Paulo muitas crianças falando espanhol, né, mas também de francês, mas também de inglês. Isso não é uma realidade de 6 crianças, né? É um fenômeno e a gente está entendendo que a parte da nossa tarefa é acompanhar o movimento da transformação, pelo menos na cidade onde nós estamos. Vou finalizando aqui, falando um pouquinho das pesquisas que estão em curso, as pesquisas nossas. Nós, né, o Abranar, não é uma instituição que faz pesquisa em torno próprio, mas que quer, de uma certa forma, favorecer, sim, a discussão sobre elas. Então, a gente tem mestrandos e doutorandos, né, e a gente tenta ampliar o espaço de debate e o que a gente chama lá de multi-orientação, de co-orientação, né, discutindo projetos, discutindo, sei lá, uma apresentação, depende do que a pessoa quer. Trouxe aqui 4 só para a gente falar. O Edson, que está trabalhando sobre influência aqui da presença do Mafuz, ele está fazendo um trabalho, na verdade, sobre a construção de conteúdos para a web, né, realizados por Kelly Tamashek, realizados por pessoas da sociedade Tamashek. Então, ele vem da filosofia e está fazendo um trabalho em artes, tá? Então, trabalhando aqui, a ideia, ele define imagem como se trata de imagem na internet, tudo são pontos e todos são imagem, né? Então, imagem nesse sentido engloba texto, fotografia e tal. A Marina trabalha ela está no doutorado, ela já fez o mestrado na mesma temática, trabalhando sobre culturas infantis, né? Então, especificamente, ela tem trabalhado numa periferia de uma cidade próxima a Maputo, em Moçambique. O Hadi tem trabalhado sobre a noção de cidadania cultural, pensada a partir da juventude muçulmana no Burkina Faso. Burkina Faso é um país que tem uma população bastante dividida, no sentido de que tem mais ou menos metade, um pouco menos de muçulmanos e outra população cristã ou não muçulmana, mas você tem um estado, como aliás estados da África do Oeste todo, né, mesmo aqueles que pertencem à comunidade, oficialmente ao mundo muçulmano, eles têm uma estrutura de estado que são, nesses casos, franceses, portanto cristãos, né? E ele vai debatendo a contradição, por exemplo, de uma juventude muçulmana que por N razões vai fazer seus estudos, a sua formação num país muçulmano, né? Líbia, Tunísia, Argélia, Arábia Saudita, e como é que é o retorno desses estudantes quando, enfim, né, essa é a questão dele. E eu trouxe aqui um trabalho que eu tenho feito, estou fazendo, né, estamos fazendo na Mafuz e eu. Digamos que mais um problema meu que acabei acarretando no Mafuz. Eu fiz um trabalho 2010, 2011 no Cairo,
trabalhando sobre a organização de estudantes africanos no Egito. Desse trabalho, eu acabei tendo contato com a comunidade de estudantes Tamashek, né, então estudantes que vinham da região onde eu tinha trabalhado historicamente, que era do lado de lá, né, do lado mais ocidental, né, mais a oeste do Saara. E eu os encontro no Cairo, né, tomo conta, né, a partir deles, me rendo conta, tomo consciência da minha grande ignorância, não é, de relações importantes históricas na região onde que eu vinha trabalhando há mais de 20 anos. Eu trabalhei numa região no centro do Mali, na região do Gon, e muito de dentro dos mecanismos outros, né? Demorei para chegar à capital, eu fui direto para a aldeia, todo o meu trabalho é extra-urbano, e fui indo para o mundo urbano junto com um estudo, não é esse, mas um estudo sobre a relação campo-cidade em diferentes gerações a partir de uma localidade onde eu tenho trabalhado. Aqui, esses jovens, né, que estavam, alguns estão no Cairo, me traziam uma realidade de uma situação de fratura política e histórica que eu vou tomando conta, não é? E de uma certa forma, fui me interessando pelos percursos deles, né? Isso tudo para dizer que esse trabalho, ele diz respeito a um tipo de percurso que existe nessa região da África, não só na Tamashek, mas também, que as crianças ingressam para estudar em escolas, né, num chamado ensino, um ensino secular, né, onde você tem um mestre que te introduz ao mundo do conhecimento islâmico, mas que vem de uma tradição que, além do Alcorão e da religião, você também é conduzido para os outros conhecimentos que esse mundo muçulmano também desenvolveu, né? Nem sempre isso é feito. No caso, esses jovens, então, iniciam um estudo assim. Então, por que inicia, né? Quer dizer, qual é o vácuo de escolarização e quem nos seus países de origem, né? Quem é que vai para as escolas de Marabu hoje em dia, né? E que chega à universidade. Então, eu os encontro na universidade. Então, esse trabalho, e aí a gente faz uma parceria, não é? Para fazer uma discussão de itinerários, e a gente está fazendo aí uma experiência de pesquisa. No caso, o Mahfouz e eu trabalhamos diretamente nela, mas toda a metodologia e o trabalho foi partilhado com eles, né? No sentido, são 5 pessoas, né? E a gente produziu, ainda não está montado, mas produzimos uma ficção, que era uma ficção que reconta o momento da decisão dos seus pais, né, e tios, que decidem se vão ou se não vão para a escola, enfim, tem um momento assim. E a gente, então, fez aí uma história de percurso. Ele está em stand-by por muitas razões. Uma delas é porque a ambição é voltar ou ir às cidades de origem, né? Porque a gente está tentando combinar o percurso individual com as histórias das localidades. Então, qual é o universo de acesso ao ensino, né, em cada um dos pontos de partida? Então, no caso, a região de Timbuktu, região de Gao, uma localidade perto de
Oi? Trauma, né? Mais perto da capital do Níger, no norte, perto de Agadez. Não sei se eu estou tentando falar os nomes mais conhecidos. Então, são pontos todos no Tamacheque, mas que a ideia aqui é combinar a história de vida e a história das localidades, né, focado na questão da educação, no percurso de educação. E tem aparecido coisas bastante interessantes, assim, numa das localidades, assim, quem é que iniciou as escolas, né? Aí a gente vai vendo que em todas elas as escolas foram iniciativas de migrantes, né? Que a partir da migração passa a financiar a fundação de alguma escola ou financiar professor, e aí às vezes a escola já não existe mais, mas 3, 4 crianças conseguiram, furaram a fila do impossível e foram, né? Então a ideia é um pouco falar disso, né? Quer dizer, falar da educação que não é a educação que o Estado dá conta, não é? Que é aquela que a população se envolve, que é um jeito também, eu acho que é de falar de um espaço, de uma dinâmica política africana que se fala pouco, né? E que os Estados não deixam aparecer, né? Porque isso vai acontecer exatamente nos vácuos, né, das hegemonias nacionais. Né? Eu acho que falei muito. As últimas coisas a gente pretende fazer cursos e formações, né? E aqui a ideia, a gente tinha falado um pouco isso hoje de manhã, como a gente pode partir dos conhecimentos que temos, o pouco que temos, né? E ele ser um ponto de partida para a gente construir pontes e nexos possíveis. Então, vamos sair do particular para o geral. Então, na abordagem do trabalho sobre África. Então, no caso aqui, a Marina tem uma experiência sobre a infância em Moçambique, que conexões ela pode fazer e oferecer uma formação a partir deste ponto, né? Essa aqui é uma proposta também da arte como escola da história, né? Um programa nesse sentido de buscar situações em que, a partir das linguagens, né, estéticas, artísticas, a África tem muito para dizer. Enfim, deixa eu parar aqui. Eu só queria terminar com essa frase do Tandi, que diz que uma das tarefas mais urgentes parece consistir em desmarginalizar os saberes ditos tradicionais, em desencravá-los, em recuperá-los de maneira crítica e responsável, integrando-os no movimento da investigação livre. Acho que esse é o mote. Obrigado, professora. Acho que nós podemos abrir para eventuais curiosidades, perguntas, questões, enfim, vocês têm. Só uma questão do funcionamento. Ela vai te passar o microfone, que acho que aí todos ouvem. Eu queria perguntar, não sei se eu perdi o momento, mas no funcionamento desses cursos, se eles são todos necessariamente presenciais em São Paulo, ou se é uma questão, ou se eles são também, tem essa acessibilidade online, por exemplo, que as pessoas possam entrar em contato com as bibliografias e com as discussões, que não seja se deslocando até os espaços. Então, eu estou falando do delírio, né? Acho que isso é uma coisa que a gente está começando, querendo estruturar. A gente tem feito, como vocês, né? Procurado registrar sempre em vídeo, né? Que é um jeito de potencializar as iniciativas. Às vezes, presencialmente, eu tenho
pequeno, e aí eu acho que esse recurso do canal no YouTube é um jeito interessante, né? Porque também temos que pensar qual é a economia que temos, né? Então, acho que isso a gente tem pensado como alternativa, que é poder dar conta de registrar e disponibilizar, né? Talvez nesse sentido. Agora, é uma coisa que está começando, né? O Rivaí possibilitou uma coisa muito interessante, que acho que esse curso que o Mafuz deu aqui, né? Ele foi pensado a partir de uma proposição dele, mas coletivamente, como uma coisa que a gente achava importante desenvolver, né? Então, também os nossos cursos talvez não estejam ainda maduros. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer um primeiro momento entre nós, né? Nessa ideia mesmo dessa escola onde a gente aprende uns com os outros, né? Mas eu acho que é importante o que você coloca, né? Quer dizer, como sair. Hoje não sei o que te responder no sentido de que não há um material que a gente possa dizer é esse. O que acontece? A gente tem um site cuja estrutura está montada, a gente tem que migrar material para ele. Então, o site deve ser mais ágil do que aquele que a gente tem hoje para disponibilizar material, né? A gente vai manter a página no Facebook, e é onde daria talvez para fazer algum pedido e a gente, na medida da energia, poder responder. Mas se me permite, Denise, eu acho que mesmo com os limites que você identifica que o site tem, ele desempenha um papel extraordinário. O banco de textos do site da Casa das Áfricas é fantástico, né? E parte dos alunos que estão aqui utilizaram textos vindos de lá. Por exemplo, o Sundiata, a Epopeia Mandinga, que está no banco de textos. Quando nós discutimos, eu projetei com eles o filme do Dani Kouyaté, Keita, né? Então você estava falando do Kouyaté, projetei o filme e nós usamos a partir do link do Caso das Áfricas para eles lerem, quem quisesse ler. Então já desempenha um papel, mas nós estamos num momento em que isso pode ser potencializado com certeza. Aliás, o ator do filme é o pai do... É o Sotigui? É o pai do... O irmão também mora muito bem. Toma aí, O Dani fantástico. Kouyaté, o irmão do... E o Dani, tudo família. Então é exatamente essa a ideia de continuar, os cursos ou as discussões que a gente faz, aliás, que a gente fez até agora, tudo foi filmado. Mas agora, como editar esse material para colocar no YouTube, aí já pega muito tempo e precisa também da economia, o que é difícil nesses tempos, mas deslocando, nesse caso, indo para a Casa das Áfricas, a gente tem, para Maná, nesse caso, a gente tem computadores, tem material, a pessoa pode assistir no lugar, fazer o que ele quer e depois deixar lá. Aí, de vez em quando, por exemplo, quando uma instituição vai ir, por exemplo, a gente pode fazer uma cópia para a instituição. Mas as obras em si a gente deixa o máximo possível não saírem, porque quando um aluno sai com um livro ou um pesquisador qualquer, ele mesmo esquece depois. Não é para ter maldade, mas a pessoa esquece e o livro se perde. E nesse tempo, por exemplo, nesses 4 anos, nós perdemos muitos livros. Ninguém sabe quem que foi, então aí a gente mantemos, na verdade, essa ideia que a pessoa que tem guias que a biblioteca, a pessoa vai escrever, eu preciso consultar algumas obras de vocês e vai ter uma pessoa que vai recebê-lo, aí acontece. Então, estamos nessa ideia, temos muitos materiais, mas é muito difícil realmente editar tudo para colocar no YouTube. Mas talvez fosse uma
coisa para pensar, que assim, talvez criando parcerias, né, e nesse mundo digital a gente consiga aumentar a sinergia de competências, né? Então, sei lá, de repente vocês, acho que a gente vai ter que achar fórmulas de convergir esforços, né? Eu acho que não é tanto o nome, mas que a coisa aconteça, né? Então, de repente, a gente pode pensar alguma forma de, com algumas universidades ou com algum grupo, né, não precisa ser universidade, a gente consiga, por exemplo, você consegue mandar o CD e as pessoas conseguem produzir. A gente vai ter que realmente ser criativo. A gente não tem financiamento, mas também a gente não está pensando em ir atrás de financiamento público. Não é isso, né? Então, acho que como a gente... ter liberdade também de fazer. Tem uma coisa de buscar sinergia, né, e a grande riqueza tem que ser o capital humano, né? Claro que a gente precisa de dinheiro para manter máquinas, espaço, né? Vamos ter que pensar em o que vai ser, o que a gente vai conseguir produzir, mas sim, tem a questão do espaço, da liberdade, mas muito a formatação é muito aberta, então pode ser que em algum momento a gente consiga, né? Eu não sei assim como te responder, acho que vamos ter que arriscar coisas, né? Não tem alguém que fica do outro lado do telefone, ou alguém que está com um tempo, sei lá, meio período da sua vida para isso, né? Na rede. Alguma outra questão? Pergunta? Nada, mas se fosse possível, eu queria te ouvir um pouco mais, agora, mesmo dentro da tua trajetória acadêmica, um pouco sobre o que você tem pesquisado, como é que você está construindo a tua... Enfim, eu acho que a Casa das Áfricas é um espaço muito interessante, já pela formatação dele, pela abertura, pelas possibilidades que ele coloca, mas de qualquer maneira, ela é o resultado de um conjunto de pessoas mais ou menos inseridas em produção de conhecimento, né? E esses conhecimentos estão sendo compartilhados, criados, recriados, enfim. Eu não queria perder a oportunidade de trazer para as pessoas que estão aqui, te ouvir um pouco sobre, mesmo fora da Casa das Áfricas, o que você tem pesquisado na sua carreira acadêmica? Já que a gente tem tempo, né? Enquanto o pessoal pensa em... E depois eu tinha uma pergunta que eu queria falar contigo, mas eu acho que eu... Está perguntando para mim? Não, primeiro para ele, depois tem uma pergunta para você. Eu achei. Eu achou que Pra você. porque você estava perguntando para ele e ele estava olhando para mim, eu tô entendendo pra que você você. está achando que pode passar a bola. Então, eu tenho uma trajetória meio difícil, né? Meio complicada, né? No sentido da formação. Eu comecei a minha formação como nas escolas, que a gente chama escolas do Marubu, escolas tradicionais, escolas que um conjunto que vocês vão encontrar também uma palavra garibu, que é um conjunto das crianças que estão com um chefe, ele escreve para eles, então o estudo do Alcorão. Até um certo tempo também abandonei num período, abandonei. Bom, para mim naquela época era muito tempo que eu abandonei, mas era também muito criança, então não tinha noção do tempo. Meio depois, algum tempo depois que um dos meus tios avós que migraram exatamente durante o período dos anos 60 da descolonização e conflitos resultados exatamente das fronteiras acertadas da colonização, muitos deles saíram da nossa região, foram para países vizinhos, Marrocos, Argélia, terminando para a Arábia Saudita. E quando ele chegou na Arábia Saudita,
a única oportunidade que ele encontrou para trabalhar, fixando na Arábia Saudita, é ser soldado. Ele não quis ser soldado, então resolveu voltar. Então, indo a pé e voltando também a pé. Quando voltou a pé, no sentido que as pessoas andam entre as cidades até chegar no mar, depois atravessam o mar e depois continuam, porque tem essa trajetória que a pessoa vai no Ghana, trabalha alguns meses, alguns anos, e depois vai Nigéria, Camarões, Chad, Sudão, e depois atravessa. Mas ele saiu para a Mauritânia, depois para o Marrocos, depois foi para a Líbia, onde ele estudou alguns anos, depois por Cairo, por Egito, do Egito foi para a Arábia Saudita. Ele, quando voltou, não só exatamente voltou direto a abrir essa escola, voltou, fez a vida dele, depois de 30 anos de que ele criou, vindo num período que as pessoas a sociedade Tamacheque estava criando as escolas em muitos lugares. Ele criou a escola árabe. A minha primeira formação, a minha alfabetização era em árabe, foi em árabe. E de lá, quando terminei o 6º ano, que é a educação básica, a educação básica mesmo, primeiro grau da escola, passei para a cidade de Gao. Fiquei 2 anos. Gao é a capital da minha região, a capital até, aliás, da Zawad, quando foi declarado independente. E depois fui para Bamako, que é a capital de Mali, onde eu passei 2 anos, participei num concurso, numa bolsa que existe entre as escolas árabes, que estudam na língua árabe, e a Universidade de Al-Azhar. A Universidade de Al-Azhar é uma universidade privada, religiosa, tipo a PUC, por exemplo. Ela tem esse poder como a PUC, que aqui no Brasil, que tem vários campos, tem realmente também uma grande economia. E aí a Al-Azhar, como universidade, tem o valor dela no mundo islâmico inteiro, que é uma das primeiras universidades no mundo, no sentido da organização da universidade. Quando ela foi criada nos anos 972, naquela época, acho que não tinha nenhuma universidade no mundo ocidental. Aliás, as universidades do mundo islâmico naquela época, seja no Cairo, no Egito, ou em Andalucia, naquela o mundo cristão, o mundo europeu pegou muitos conhecimentos do mundo também, do mundo islâmico. Enfim, onde eu fiz a minha graduação em História e Civilização, porque lá a faculdade se chama História e Civilização. Quando chegar no 3º ano, você escolhe entre a civilização. A civilização tem a ver com o turismo, a história antiga, a civilização, pirâmide, como trabalhar nesse contexto. Não tinha muito interesse a isso, mas os egípcios, a maioria sempre escolhe, porque tem a oportunidade de trabalhar quando você escolhe essa especialização. E eu fiz História. Então, de lá, eu comecei a me tornar historiador. Terminei em 2010. No mesmo ano, participei na seleção, passei na especialização, porque no Egito tem outro modelo ou maneira. Para chegar ao mestrado, você tem que fazer especialização. Para fazer especialização, tem que passar na seleção. E quando termina a especialização, tem que ter uma nota mínima, como eles falam bem, no sentido que o 8,5 no mínimo. Quando você tem 7, já você não pode continuar. É uma maneira, porque
não tem muitas vagas, né? Cada ano se 25 programas, cada programa 25 alunos, então tem muita demanda, então eles, quando você não vai conseguir exatamente 8,5 no mínimo, você não vai, 8 até 8,5 você não vai continuar no mestrado. Continuei, fiz mestrado, entrei no mestrado lá tem mais tempo, e entrei em 2011, mas defendi em 2012 na Universidade do Cairo mestrado com a minha dissertação com título, né? Tinha com título A Resistência Tuareg em frente à colonização francesa no Grande Saara. E, entretanto, quando nos anos 2010, a primeira vez que eu conheci a Denise, que é trabalhando exatamente sobre os estudantes africanos no Cairo, e tinha a sorte naquela época de ser um elemento importante na organização estudantil. Acabei de terminar o meu mandato como presidente da associação, das associações e uniões, se chama União Geral das Uniões e Associações dos Estudantes Africanos no Cairo, no Egito. E estava presidente, quando saí da presidência do poder executivo da associação, tem um tipo como legislativo, que como se chamava mesmo, Denise? A comissão dos conselheiros, exatamente, para o puro executivo tinha que voltar para esses conselheiros que até no meu período, no meu tempo, eram os antigos presidentes da associação que compõem. Automaticamente você faz parte. Aí vocês entram na eleição, você um colega, então as uniões, as associações escolhem um de vocês. Quem tem a maioria ganha. Aí de lá que trabalhei com a Denise sobre a história mesmo da União Geral das Uniões e Associações dos Estudantes Africanos no Cairo, que tinha um papel importante, porque também o Egito, a sociedade africana que ajuda, que apoia a União Africana dos Estudantes, era um lugar que muitos líderes do movimento da libertação africana nos anos 50 passou lá. Era um lugar onde os egípcios apoiaram os movimentos da libertação da África. Kwame Nkrumah passou muito tempo naquela casa, entre outros. O último líder, por exemplo, da resistência africana, que contra a apartheid, Nelson Mandela também passou para a sociedade africana. Então, a sociedade africana tem sua história no sentido de apoiar a libertação dos países. E quando os países libertaram, a apartheid acabou, então aí Boutros Ali acabou de falecer faz um mês, que era um ex-ministro das Relações Internacionais do Egito, conversando com os estudantes que procuravam uma sede para eles. Então ele falou para eles: a sociedade africana abre suas portas para vocês. E a sociedade africana hoje, aliás, desde a criação da unidade africana, se tornou uma das sociedades ligadas à União Africana. Então tem também esse lado. E depois, nesse período, o que eu queria chegar em toda essa história, que naquela eu pedi para a Denise que, será que eu posso estudar no Brasil? Uma pergunta que foi também... E a Denise voltou aqui no Brasil, e entretanto eu entrei também, terminei as disciplinas no Cairo,
e fizemos um trabalho juntos em Bamako, um seminário, onde apresentei, na verdade, pela primeira vez no seminário, um trabalho. E de lá, o embaixador do Brasil lá, em Bamako foi muito gentil conosco. Então, fomos lá com ele, eu, Denise e o Hadi, para ver a questão de fazer um estágio aqui na Casa das Áfricas. O meu primeiro visto era visto de estágio. Passei aqui 3 meses, depois voltei também, passaram outros 3 meses. Nesse tempo, estudei um pouco português, voltei e conheci a Antonieta na minha primeira visita no Egito. Conversamos sobre um projeto e entrei na PUC. A PUC também foi interessante. A Antonieta fez uma grande me apoiou muito, no sentido que até a seleção, eu não entrei na seleção escrita, eu só fiz um projeto, mandei o projeto, mandaram questões que respondi por escrita. Tinha uma professora da PUC, de Santana, que fala francês, então ela fez a entrevista oral comigo, com conferência. Assim que eu passei na PUC, onde eu fiz a minha dissertação brasileira, como já tenho uma dissertação egípcia. A minha dissertação aqui na PUC era sobre a música contemporânea tuareg como um elemento da resistência. Então, continuei estudando questões da resistência. Então, a minha dissertação está no online, vocês podem também acessar, se alguém tiver interesse. E outras pesquisas, eu ainda não sou doutor, então sempre um problema publicar. Acho que fizemos um artigo junto com a Denise na revista Belas Artes, Arte 21, se chama, acho. E mandei um artigo, um livro que o professor Ivair faz parte, que a Cláudia da Universidade Federal de Santa Catarina organiza, e mais ou menos isso. Não tenho ainda nenhum livro publicado, não tenho também artigo no sentido nas grandes revistas, e as minhas pesquisas exatamente são ligadas, estudos, vamos dizer, a minha própria comunidade como um elemento da militância. Faço isso como militante do movimento dos movimentos da Zawad. Não sei quem é deles, porque esses 4 anos eu estava ligado a MNLA assinou o acordo, eu não estou realmente de acordo com o acordo, então de novo fiquei sem seu movimento. Então, estamos agora pensando em criar um outro movimento, que somos o lado radical do MNLA, que precisamos pelo menos que o Mali reconheça a nossa autonomia, o federalismo, o Mali federal. Nós recusamos voltar na situação como estava antes de 2012. Então, o mínimo, vamos dizer, que respeitamos a Charta da Addis Ababa de 1963, de 25 de maio, que estamos festejando aqui, mas, do mesmo modo, precisamos também que nós autogestamos, que a nossa gestão venha para nós, que uma pessoa desconhecida, que não sabe nada da nossa cultura, do nosso modo de vida, da nossa região, venha sempre para exatamente gerenciar como um militar massacrando a nossa população. Acho que isso já chega, muitos morreram, milhares e milhares de pessoas morreram nisso. Eu acho que é um momento que deveria realmente parar com essa coisa, que cada pessoa,
cada região deveria ser gerenciada ou governada pela população local que está nesta região. Então, o meu ponto de vista, não sou, eu sou com muitos milhares de outros jovens do Azawad. Hoje eu me represento como azawadiano. Aliás, Azawad nenhum país no mundo reconhece, mas para mim não tem problema por isso. Eu reconheço no fundo do meu coração. Então, o restante do mundo, para mim, claro, politicamente é importante, mas mesmo assim, vamos continuando. Acho que o professor mais ou menos isso, não sei. Enquanto isso, ocorreu alguma outra questão? Se não... Eu queria saber, assim, da Denise, é interessante o trabalho, né? O trabalho que vocês fazem lá na Casa das Áfricas, né? É um trabalho interessante. Né? Eu quero saber um pouco mais quais são os temas, ao longo deste tempo em que você está em frente desta coisa da Casa das Artes, quais são os temas dominantes? Você pode tentar adiantar quais são as possíveis razões desses temas marcarem a evolução, o crescimento da Casa das Artes? Você percebeu o que eu disse? Por razão das escolhas, é isso? Razão das escolhas. Temas, é difícil de dizer, porque assim, se diz de pesquisa ou de debates, porque assim, a Casa publicou, eu acho que tem teve uma convergência de interesses no campo das humanidades, né? Então acho que bastante trabalho, talvez mais na África do Oeste, né? Os países do Oeste africano, para te dizer em termos de geografia, as relações dessas regiões, as relações transsaarianas, norte, acho que a gente vem se discutindo e colocando em questão, né, essa separação entre a África subsaariana e a África outra, né, não sei como se designaria. Acho que tem uma visão bastante crítica enquanto essa abordagem. Então a gente, por exemplo, tem momentos marcantes desse processo, que por exemplo, a presença do professor Paulo Farias, né? Ele acho que é um brasileiro, não sei se você conhece, é um brasileiro que trabalhou, ela é uma referência, um historiador de referência mundial para pensar a história das regiões saarianas, né? E para te dizer que é uma pessoa que tem trabalhado, e acho que é uma convergência de interesse nesse sentido, de como você trabalha os movimentos no interior da história do continente a partir dos movimentos desse continente. Então, a ideia que a gente vai aprendendo é a ideia de que com quais processos, mecanismos, momentos da história o continente se liga, né, entre si, né, e para fora dele, fora da chave da relação de subordinação, né, mas na chave da coexistência, da cooperação, da troca. Eu acho que essa é uma tônica, né, que eu acho que veio bastante forte a partir do Paulo, né, como orientação. Então a gente trouxe o Paulo, a gente trouxe a Karen Barber, trabalhando sobre... Oi? Sim, mas trabalhando sobre culturas, então, culturas populares, quer dizer, acho que essa dimensão da história política ligada à cultura e às artes. Eu acho que eu diria de uma maneira rápida, né? Então há uma preocupação em pensar o que é África, no sentido interno e externo desse debate, né? A gente fez um trabalho importante com o Carlos Moore e aí o Sheikh Anta Diop, né, que teve com a gente.
em alguns momentos. Essa relação no interior da África, né, entre a formação das elites e, digamos assim, isso que o Paulo Antoni traz aqui, né, nessa citação que eu pesquei, no sentido do banimento de muitas dinâmicas africanas para o universo do tradicional, né? Com avesso à ideia do desenvolvimento, então uma projeção de futuro que é, de uma certa forma, não levar em conta muitas dinâmicas, ou levando, digamos, por dentro, talvez de uma certa recuperação do mundo artístico, mais instrumentalizado no turismo. Então, acho que é uma crítica a esse universo aqui. Então, acho que a gente tem se movendo assim. E aí é difícil falar das temáticas, porque ela não é uma temática do conjunto da instituição, né? Há uma preocupação que foi convergindo nos interesses, nesses universos, mais do que outros, né? E não porque escolhemos, porque as pessoas que vieram para casa estavam trabalhando em determinadas regiões e não outras, né? Sinto que eu não respondo a tua questão, porque eu não saberia responder, no sentido de que não há uma preocupação em trabalhar com conteúdo aprofundado, né? Até onde a gente vai. E avesso a uma abordagem da África como um todo, ou de perspectivas muito macro, né? De abordagem do continente, da história do continente, achando que para pensar a história do continente a gente teria que produzir milhares de muitas histórias e produzir conversas, né? Não sei, ajuda. Eu achei interessante alguns pontos que você apontou nos tais, porque parece que a temática identitária está muito presente nessas apresentações todas que você passou aqui, tomando como objeto alguns estudos que você fez sobre o percurso de jovens de uma determinada região que volta. Mas eu tenho uma pergunta a fazer para os dois, porque é como se eu sou de Moçambique, como se eu descobrisse uma outra África, porque a África subsaariana parece que, teoricamente, né, parece que ela é a primeira de ciclos interruptos, não é assim? Onde a colonização aparece como um divisor entre épocas ou ciclos históricos. Eu tinha uma percepção de que algo diferente ocorre mais ou menos na África a norte do Saara, de influência islâmica, porque uma das coisas que mancha ou que constitui o pecado original é o fato de que, enquanto que a África de influência islâmica tem uma escrita própria, uma língua própria de comunicação, nós, na parte de baixo da África, temos um problema quase que crônico, que é o fato da gente criticar a própria colonização, mas servimos da própria colonização, da herança das suas próprias línguas para nos comunicarmos entre nós, sabe? E eu queria saber como é que ocorre a apropriação. Você trabalha com gente lá um pouco mais de Angola, de Moçambique, e gente um pouco da África de influência islâmica, na África do melhor termo que posso usar. Como que ocorre, como é que você lida, convive com praticamente africanos do mesmo continente, mas com universos com horizontes distintos? Eu, pessoalmente? Sim. De algum modo você lida com os natos, orienta. Como é que você se metamorfoseia no meio desses dois lugares Por de pertences? exemplo, o Elísio Bacamo, né, que é esteve com a gente, e acho que é uma referência, ele não sei, você conhece? Né? Então, ele fala que ele se viu africano profissional, né? Fora vivendo na Europa. O Elísio Bacamo, por exemplo, é uma pessoa que conta que participou dos campos de treinamento do Gaddafi, né? Então, assim, a gente busca conexões. Assim, eu acho que temos tido, e aí eu vou me incluir como africana, peço perdão, temos tido poucas possibilidades, eu acho que, da África pensar suas conexões, né, para além das estruturas
estruturas de poder. Assim, eu tenho apostado muito de que preciso encontrar os percursos, né? E muitos vão convergir. Quer dizer, nessa experiência no Egito, eu fiquei muito impressionada, né? Com um espaço onde um grande número de estudantes africanos estão presentes num longo tempo, como a convivência entre esses jovens, né, ela é potencializadora. E se fosse um sonho, e os sonhos são assim, era que a gente tivesse no Brasil, não é? Um lugar onde você convivesse com a FUS, né? E vocês convivessem com alguém de Cabo Verde, e a gente tivesse uma convivência realmente, não só esbarrar em paralelo porque estamos fazendo o curso. De alguma maneira, você tem desafios comuns, né? E nós aprendêssemos com vocês nessa interação. Eu acho que essa é a vontade, quer dizer, quando traz, por exemplo, a ideia do Círculo África, não quer dizer que a gente realize, é uma coisa no horizonte, né? Então, assim, quando você trouxer em profundidade elementos da contradição da tua vida, não é? E da percepção dessa formação, eu acho que a gente vai se enriquecendo. Então, o meu estudo, quer dizer, o meu universo como pesquisadora, ele é muito pequeno, assim, eu mal saí da minha aldeia, né? Se eu fosse Fernando Pessoa, eu ainda podia fazer poesia, mas eu trabalhei muito tempo dentro de um mundo, não é? Então, esse mundo me converteu, né, a um sentimento de certeza, um sentimento de que ele produz novidade, não é? De que ele não está estático, de que ele produz viajantes, ele produz conhecimento, há contradições, há mudança. Então, eu acho que essa é a convicção. Eu acho que quando você está bem instalado num lugar, você pode conviver com outros, né? Então, para dizer isso, eu não teria pessoalmente pretensão de ser pesquisadora de todas essas Áfricas, mas a presença essa convivência ali, eu acho que ela seria muito enriquecedora para as universidades, por exemplo, e para centros de estudos como esse. Quer dizer, que eu acho que é multiplicar um pouco as experiências, né? E, ao mesmo tempo, potencializar a formação nossa e de vocês como estudantes e como pessoas em formação que somos, aumentando e potencializando o espírito crítico, né? Criando leituras que são problematizadoras, né? Para ir além de alguns axiomas que a gente encontra em cada um dos lugares, né? Sei lá, em Moçambique não se fala da Frelimo, na geração Frelimo, não se pode falar de determinados temas, né? No Mali você não fala da tangibilidade das fronteiras, que, enfim, é um problema desde 1960, que quando ele foi decretado como existência, mas não é da consciência nacional, não se fala. O Marrocos não abre a boca para falar do Saara Ocidental. Quer dizer, isso a gente pode fazer em espaços, digamos, extracentados, né? Então, essa experiência fora de África poderia, de alguma maneira, potencializar um debate que é nosso e de vocês, né? Nesse sentido de nosso, se esse nosso de vocês existe. Esse seria um projeto, entende? Agora, para isso acontecer, a gente precisa conseguir, nós, né? Atrair no sentido de que as pessoas achem sentido de estar conosco num projeto comum. Isso é difícil de conseguir, né? Conseguir as pessoas poderem ficar um tempo suficiente para produzir algo diferente, né? Imagina, seria super bom se a gente tivesse verba, por exemplo, para garantir uma presença de 10, 15 pessoas por um tempo, e isso fosse um caldeirão de produção. Eu estou convencida que isso seria legal. Eu cheguei a projetar, a gente faz coisas, né? Eu me aposentei com a ideia de ir para o Mali. A gente tinha comprado
um terreno em Mopti, que é ali entre... Ele diz que é a fronteira do país dele, né? Eu digo que é a fronteira do meu. Quer dizer, é uma cidade que é bastante cosmopolita no sentido daquela região onde ela fica num porto fluvial e você tem a confluência de populações de norte e do sul daquela região, né? E a minha brincadeira, né, e fica na porta do que é o meu paraíso, que é a cidade de 40 quilômetros da onde eu acho que vale a pena. E a ideia que a gente tinha era de criar uma casa, um espaço que viesse a favorecer a presença de gente que viesse fazer pesquisa, né? Sabendo que uma das coisas mais difíceis ali é a economia do dia a dia e tal. Não sei se um dia eu vou realizar isso, também me interessa muito aqui nessa narração, mas assim, a guerra veio e quebrou isso, né? Quebrou não só essa realização, como a fé que eu tinha no Mali. Né? Então, eu hoje sou, de uma certa forma, fruto da crítica que essa guerra no Mali provocou na minha própria relação com o terreno de pesquisa que eu tenho, né? E pesquisa, vida, porque foram muitas histórias, né? Então, acho que, sei lá, respondo, falo. Tenho sonhos. Pode vir para São Paulo e aí você me diz como tá. Bom, você está escutando? Alô. Então, eu acho que por exemplo, não posso falar em nome da Denise ou do pessoal que criou Casa das Áfricas, porque é mais velho que eu, no sentido que não fazia parte daquele grupo naquela época. Então, um grupo que pode responder, e Denise respondeu nesse contexto. Mas o que diz respeito à questão como uma pessoa, por exemplo, como uma Denise, pode ir num mundo islâmico, por exemplo, numa África islâmica. Eu acho que a questão não é uma questão de hoje, ou um mundo islâmico em geral, não é um mundo que se fecha em relação aos outros mundos. Falo como um muçulmano, eu falo também como um africano, eu falo como um cidadão daquela região. Eu acho que você não passou, por exemplo, no meu curso, exatamente essa ideia. Eu tenho um discurso em que eu recuso exatamente a divisão da África. Porque se a África foi dividida um dia, eu não existo. Então, desta maneira, eu não apoio uma coisa que vai me eliminar da existência. Eu sou também, meus ancestrais até não sei quantos, pelo menos essa região, quem foi primeiro a morar aí, pelo menos faz 20 séculos, foram meus ancestrais. Que tinha relação com aquela terra, foram meus ancestrais. E o restante da África, que você chamou hoje África Islâmica, também é a África dos meus ancestrais. Ou seja, a África hoje do Norte é uma região que Muhammad Nazir não falou na palestra dele, até crítico de uma certa maneira, dizendo que os Amazirs estão reivindicando uma autoctonia, que eles, muitos deles, os que se falam árabes, recusam. Muitos estudos, muitas pesquisas remetem exatamente essa questão da África árabe.
também que para mim é uma questão difícil. Do mesmo modo, uma África negra, para mim também uma questão. Para mim não existe uma África negra só negra. Não existe também uma África branca só branca. Se um dia existe um dos dois, eu, Mahfouz, não existo. Porque eu sou branco, sou negro. Sou os dois lados. Do mesmo modo que sou morador do Sahara, também África subsaariana, África do Norte. Vou te dizer uma coisa. O Sahara, uma pergunta que eu não sei se muitos que falam isso, que repetem isso, pensaram um dia. Aonde começou o Sahara e onde termina o Sahara? O que significa, aliás, o Sahara? Você, não sei se tem internet aqui. Acho que não. Falando sobre, por exemplo, sobre o mapa da África, o Sahara significa o deserto. Esse deserto da África começou exatamente no Egito, no sul, no oeste, na parte oeste do Egito. Portanto, a parte sul do Egito, até passando por Sudão, Etiópia, Tanzânia, Uganda, Congo, toda essa parte não está sul do Sahara, é o subsaariana. Etiópia está onde? O Sudão está onde? Uma grande parte do Egito está onde? Então, uma divisão até geograficamente é falsa. É falsa, totalmente. Também, para mim, como alguém que passou uma grande parte da vida dele como panafricanista, no sentido de repetir tudo que Kwame Nkrumah falou um dia, ou Nasser falou um dia. Também essa divisão, no sentido de panafricanismo, eu recuso, porque eles estão dividindo a África. Estão tentando nos dividir, criar esse problema que não existia entre nós. O Islã chegou em África muitos séculos antes dos europeus. Pelo menos tem os 1437 anos esse ano. 7 da existência do Islã. Então, durante todo esse período, eu, no meu discurso, também retomando um discurso que o Paulo Farias fez, por isso que eu gosto dele, gosto dos seus estudos, que essa divisão entre a África não existia. Quando as rotas saem de Nhali, do centro de Dakar, passam para Nhali, Amdalaia, a antiga cidade, chegaram para Timbuktu para Walata para Ghadames para Janet para Cairo para etc. Tinha uma rota, uma conectividade, uma conexão com o mundo inteiro. Os africanos nunca foram divididos nesse sentido. Nunca aconteceu. Falando como um historiador, na história da África nunca tinha essa divisão. Quando o Islã chegou na África em dois lados. Exatamente na parte entre Etiópia e Iêmen, porque tinha lá o mar vermelho e o Oceano Índico, né? Índico, que onde se encontraram, tem uma passagem, que a palavra em português não me lembro agora, que é Mandab, que nesse lugar é fácil que os muçulmanos dentro da Península Árabe, na Meca, na atual Arábia Saudita, entrassem em contato. Os primeiros muçulmanos, aliás, entraram em contato com Nagas, que é o rei da Etiópia, inclusive da atual Eritreia, naquela parte. Talvez Somália também fazia parte. E o primeiro contato entre o Islã e a África era nesse lado, antes que a própria cidade de Meca se tornaria muçulmana. Então, o Nagas da Etiópia se tornou muçulmano antes dos tios e tias do profeta.
Então, o Islã, de uma certa maneira, a África foi o primeiro continente que apoiou o Islã. O outro lado que o Islã entrou no continente africano é exatamente através de Farah, Palestina, descendo Arábia Saudita por atual Jordânia, depois Síria, depois você entra no território palestino hoje e entrar no Egito. A segunda parte, quando o Islã entrou na Alexandria depois de 3 anos da existência dos egípcios. Os egípcios naquela época também já tinha o cristianismo no Egito e tinha outras religiões. Mas quando o Islã passou para a atual Líbia, por exemplo, Marrocos, etc., esses lugares, a resistência demorou 75 anos. Em nenhum lugar que a expansão islâmica foi, encontrou essa resistência. Exatamente por isso, até hoje, os árabes não saíram, porque quando conseguiram terminar com essa resistência, também o meu ser muçulmano não vai me impedir de dizer o que aconteceu. Tinha massacres contra a população autóctona, o que eles não querem escutar. Tá? E depois que o Islã também estabeleceu, hoje em dia, nós optamos a ser muçulmanos. Eu optei, cada um de nós, cada pessoa optou um dia de ser uma coisa. Claro, nasci muçulmano, porque nasci com... Muitos meus ancestrais eram antes de mim. Nasci muçulmano. Mas um dia, hoje em dia, eu tenho escolha de fazer o que eu quiser. Como todo mundo. Mas hoje optei de ser muçulmano, porque acredito de ser muçulmano. Quando essa região se convertiu na religião, o restante da conversão, pelo menos da adesão ao Islã, não foi armada, foi pacífica, exatamente por relações que existiam entre essas comunidades que entraram no Islã e as outras que estavam de lado. Um Tuareg que entrou, não acreditava, mas o filho nasceu, acreditou, no meu caso, por exemplo. Então, eu, por exemplo, tenho mais habilidade de falar com outro Tuareg sobre o próprio Islã. Então, o Islã, a partir do mundo berbere, quando chegou nas regiões de Ghana, antigo Império de Ghana, entrou através do comércio, através contatos com pessoas, era um contato humano, era uma escolha também, não tinha nada que obrigava a pessoa a entrar no Islã. Então esse também é um lado importante. E o contato entre a África e a Europa também apoiou os africanos que continuaram com essa conquista islâmica até a Europa. Então, o que eu queria dizer, resumindo, que o Islã nunca fechou as portas para qualquer outra pessoa, crente, ou qualquer outra crença, né, uma pessoa que tem outra crença. E Denise, ela pode dizer isso exatamente porque ela viveu num país, numa sociedade islâmica, num mundo dogon que não é também totalmente islâmica. E os dogons muçulmanos e não muçulmanos, acho que nunca tenham problema, pelo menos nunca estudei isso. E vivo a 50 quilômetros do território do Dogon, os Ngoiba, na região do Rombori, todos eles casaram com minhas tias e meus tios. Então, tenho uma vivência mais ou menos com esse mundo. E da mesma forma que o mundo cristão também não fechou portas para outras crenças. Sou muçulmano numa sociedade que talvez aqui, pelo menos sei que a maioria não é muçulmana, para não dizer que todo mundo é cristão aqui.
Então acho que a escolha de um lugar é também o destino, também faz parte, nos leva. Eu não pensei em ser no Brasil 10 anos atrás, mas o destino me levou até o Brasil. Se no dia que eu encontrei Denise, me deu uma escolha entre o Brasil e o Canadá, com certeza ia escolher Canadá. Por exemplo. Então aí acho que nós, como africanos, precisamos criar dinâmica de unificação dos povos africanos, além das crenças, das religiões, das etnias, das línguas, e aceitar exatamente esse é o meu ponto principal, essa diversidade que nós temos, que pode ser uma grande riqueza, mas pode ser também um grande problema. O que aconteceu na Centro-África faz um ano? Na primeira vez na minha vida, ver uma pessoa que tira o coração de uma outra pessoa comer em frente dos TVs no mundo, era na África do Sul. Eu nunca vi um terrorismo mais que isso. Os grupos radicais cristãos da Centro-África, Anticabala, não sei se você acompanhou essa coisa ou não. Em Angola, ao lado de Moçambique, quantas mesquitas que foram quebradas. Então o mundo, cara, acho que deveremos nos aceitar entre nós como africanos em primeiro lugar. Esse foi o meu discurso durante esses últimos 20 anos, pelo menos 15 anos, mas não sei se realmente vai se realizar ou não. Eu gostaria um dia ter a União Africana, exatamente para conseguir me apresentar, porque a cada vez que eu me apresento como marinês, sinto muito mal, fico muito mal, porque Mali matou muitos parentes meus, muitos, por nada, que nunca mataram ninguém, nada, inocentes. Então eu tenho esse problema. Lutei exatamente, eu militei no sentido do panafricanismo, acredito ainda que talvez vai ter Estados Unidos africanos, vamos dizer, talvez, nunca, a gente tem que ter esperança para conseguir, mas se a gente já falou não vai ter, então não vai ter mesmo, porque a gente nem vai procurar. Então, mais ou menos esse comentário que eu queria dizer. Agradeço mais uma vez, professor. Bem, a pergunta que eu teria a fazer para a Denise já foi contemplada quando você comentou Paulinho Montongi. Era sobre... tinha que ver com a questão do conhecimento. Eu acho que quando você falou a respeito das escolhas e da forma como a Casa das Áfricas se construiu, e justamente essa opção não estadocêntrica, né, não centralizada, não nuclearizada, acho que é um pouco por esse caminho da pergunta que eu teria que fazer para você. Eu prefiro então não insistir nela, até porque o debate foi tão interessante, tão bom, mas há horários, e o horário estava previsto até às 9, são 9 em ponto. Tem os funcionários da casa que acho que tem os horários deles a cumprir. Acho que foi uma noite fantástica, numa data importante, numa data de reflexão como essa que aconteceu aqui, na Semana da África também, com o pessoal que veio, prestigiou, acho que foi muito bonito. Eu vou então abdicar da minha questão, porque ela já está contemplada no debate todo que foi feito. Agradecer mais uma vez a vocês, e os presentes também, as perguntas aí que o Anselmo levantou, a colega também, tá? Desejar a todos então uma boa noite. E não posso dizer um bom feriado, não, deixa o feriado para lá. Tá? Obrigado, pessoal. Obrigada.